sou psiquiatra aqui em Buenos Aires e ainda trabalho nessa área. Quero contar uma coisa que aconteceu há alguns anos, mas vou evitar dar muitos detalhes, porque é uma história delicada e envolve outras pessoas. Na época, eu trabalhava em um hospital psiquiátrico que ficava ao lado de um hospital geral. Era só atravessar o estacionamento para chegar lá. Meu trabalho era cuidar de pacientes tranquilos, que estavam se recuperando bem. Mesmo não sendo responsável pelos casos mais complicados, eu conhecia os pacientes dessa área. Às vezes, subia para ajudar meus colegas e foi assim que conheci uma jovem muito especial. Ela tinha uns episódios difíceis, mas, fora isso, era super funcional, ajudava os outros e era muito simpática. Essa paciente tinha o hábito de cantar uma música pelos corredores, Love Urtis, da banda Nazaré. Foi por causa dela que conheci essa música. Sempre que eu a ouvia cantar, ficava marcado na memória. Ela dizia que essa música fazia parte dela, como se fosse um pedacinho do que ela era. Com o tempo, ela foi melhorando e estava quase pronta para receber alta. Só faltavam umas semanas. Quando eu a encontrava, conversávamos um pouco, e eu sempre mencionava a música. Ela ficava toda feliz quando eu falava que tinha aprendido a gostar dela por causa dela. Ela finalmente recebeu alta e, por um tempo, tudo parecia bem. Eu sabia que ela continuava vindo ao hospital para sessões de terapia no primeiro andar, onde só tinham consultórios. Mas um mês depois, recebemos uma notícia muito triste. Os pais dela ligaram dizendo que ela havia falecido. Não vou entrar em detalhes por respeito à família, mas foi algo que mexeu muito com todos nós. Algumas semanas depois disso, uma paciente de 14 anos me chamou para conversar em particular. Ela parecia bem preocupada e disse: por favor, não conte para ninguém, mas já faz um tempo que... Uma noite, uma menina me chamou para conversar. Ela estava preocupada e disse que, por 2 noites seguidas, uma moça tinha batido na janela da porta do quarto dela. Essa moça acordava, ficava olhando para ela e começava a cantar. Achei isso estranho, porque à noite sempre tem guardas e ninguém deveria estar fora do quarto. Mesmo os pacientes mais calmos têm que seguir essa regra. Perguntei se ela reconhecia quem era, e ela disse que não. Tentei adivinhar, falando o nome de várias pessoas, mas nada. A única coisa que ela conseguiu descrever foi o cabelo da moça, tinha uma cor muito diferente. Na hora, meu coração gelou. Aquela descrição só podia ser de uma paciente que já tinha falecido há algumas semanas. E o mais estranho? Era impossível essa menina saber disso. Elas nunca se conheceram, estavam em áreas separadas, e nunca contamos esse tipo de coisa aos pacientes. Conversei mais com ela para deixá-la tranquila e prometi que ia investigar. Não mencionei nada sobre a paciente falecida, é claro. Naquela mesma noite, durante o jantar, um colega me contou algo ainda mais esquisito. Outro paciente, de outra área, disse que fazia uma semana que estava sendo acordado por uma mulher cantando no quarto dele. Ele até chamou o guarda, mas ninguém conseguia encontrar a origem do som. Decidiram trocar o paciente de quarto, mas o canto continuou, vindo do teto. Quando meu colega me contou isso, descrevi a moça que a outra menina tinha visto na janela. Ele parou e perguntou: você acha que pode ser ela? Nem precisei responder, porque ele mesmo percebeu. Mais tarde, voltei para falar com a paciente que tinha visto a moça. Perguntei se ela lembrava da música e cantei baixinho a canção que a paciente falecida costumava cantar. A menina confirmou na hora: é essa música. Fiquei arrepiado, mas tentei parecer calmo. Disse que ia dar um jeito e que ela não precisava se preocupar nem contar para ninguém. Mais tarde, meu colega sugeriu algo por causa da sua fé pessoal: acender uma vela em homenagem à paciente falecida e fazer uma oração por ela. Assim fizemos. Desde então, ninguém mais relatou nada estranho no hospital. Talvez aquela jovem finalmente tenha encontrado paz. A saúde mental é cheia de mistérios, mas às vezes, até o coração da gente precisa de respostas que a lógica não consegue explicar. A gente sabe que, quando algo no corpo dá errado, procuramos ajuda, certo?
Dente doendo? Vamos ao dentista. Problema de peso ou alimentação? Procuramos um nutricionista. Doença na pele ou gripe? Vamos ao médico. Mas, quando é nossa mente ou coração que está machucado, por que parece tão difícil pedir ajuda psicológica ou psiquiátrica? Pedir ajuda não é fraqueza, sabia? Na verdade, é um ato de coragem, porque mostra que você reconhece que algo não está bem e está disposto a mudar. E foi isso que eu demorei para entender. Quando minha mãe faleceu, minha vida virou de cabeça para baixo. Foi o momento mais difícil que já passei. Eu tinha 35 anos, e minha rotina era cuidar da minha mãe, trabalhar na loja e ir à igreja. Mas, de repente, minha mãe não estava mais ali, e eu me senti perdida. A loja era tudo o que me restava, o lugar que sustentou minha família desde que eu era criança. Mas, como dizem, desgraça nunca vem sozinha. Poucas semanas depois da morte da minha mãe, demoliram a papelaria que ficava na esquina, e, no lugar dela, construíram uma loja enorme, daquelas que tem em todo lugar. Foi tão rápido que, em 15 dias, já estava funcionando. Com isso, os clientes começaram a sumir, e eu sabia que o fim da minha lojinha estava próximo. Eu passava os dias chorando, sem saber o que fazer. Nas noites de desespero, comecei a rezar. Mas, ao invés de pedir ajuda a Deus, eu rezava para minha mãe. Pedia para ela me ajudar, me mostrar que ainda estava comigo. Eu nem sabia o que esperava com isso, só queria sentir que não estava sozinha. Depois de várias noites rezando, algo estranho começou a acontecer. A casa parecia diferente, como se eu não estivesse mais sozinha ali. Só que, ao invés de me sentir tranquila, eu me sentia em perigo, como se algo ruim estivesse por perto. Numa madrugada, enquanto eu estava sentada diante de uma imagem da Virgem Maria que minha mãe sempre venerava, senti um frio esquisito. Não era o frio do ar, mas um frio que vinha de dentro, como se tivesse se infiltrado na minha alma. Fiquei ali, imóvel, sem saber o que fazer, quando ouvi um sussurro. No começo, achei que era coisa da minha cabeça, que o cansaço e o luto estavam me pregando peças. Mas a sensação era tão real que não dava para ignorar. Naquela madrugada, eu estava sentada em silêncio quando ouvi um sussurro. No começo, parecia coisa da minha cabeça, mas ele foi ficando mais forte. Então, as palavras começaram a fazer sentido: estou aqui. A voz era da minha mãe. Meu coração ficou dividido, por um lado, senti um alívio enorme, mas por outro, um medo gelado. Algo dentro de mim sabia que não podia ser ela. Era contra tudo o que eu acreditava. Mesmo assim, eu queria tanto que fosse verdade, que me agarrei àquela ideia. Só que, com o passar dos dias, aquilo que parecia reconfortante virou algo assustador. Começaram barulhos na casa. Coisas se mexiam sozinhas, torneiras abriam, o som do vaso sendo acionado ecoava pela noite. E a voz da minha mãe, que antes era suave, virou murmúrios irritados, quase como se exigissem que eu continuasse rezando. Uma noite, ouvi passos vindos da loja. Peguei uma vela e criei coragem para descer. Quando cheguei lá, tudo estava revirado, os produtos jogados no chão, o lugar um caos. Mas o que me assustou de verdade foi o espelho. No reflexo, vi algo que se movia rápido demais, como se fosse uma sombra, mas não era. No meio de toda aquela bagunça, a fotografia da minha mãe estava sobre o balcão. Só que algo estava errado, parecia que ela tinha um leve sorriso, um sorriso que eu nunca tinha visto antes naquela foto. Na última vez que rezei, já sem forças e tomada pelo desespero, implorei por um sinal. Pedi algo que me mostrasse que era realmente ela, porque eu não queria acreditar que aquilo fosse outra coisa. Foi quando senti. Uma mão fria pousou no meu ombro. Meu corpo congelou. E então ouvi, clara como nunca, a voz dela dizendo: "Não. Não sou sua mãe." Foi nesse momento que tudo fez sentido, e o pavor tomou conta de mim. O que quer que estivesse me respondendo, usando a voz da minha mãe, não era ela. Era algo cruel, que brincava com a minha dor, a minha solidão e o meu luto. Desde então, eu não estou mais sozinha. Há algo nesta casa,
algo que não vai embora. Ele se alimenta do meu medo, do meu desespero. Não consigo rezar, não consigo dormir. Só consigo esperar. Porque, no fundo, eu sei que, em algum momento, isso vai voltar. E quando eu fico triste, é como se isso ganhasse ainda mais força. Nas últimas semanas, as coisas começaram a melhorar um pouquinho. Tenho vendido mais itens da papelaria, coisas que a loja grandona da esquina não tem. Isso me trouxe um alívio, porque pelo menos sei que não vou passar fome. E sabe o que é estranho? Quanto menos preocupada eu fico, menos sinto aquela coisa, aquela presença que parece andar por aí fingindo ser a minha mãe. Eu sei que fui eu quem abriu essa porta, chamando por ela nas minhas rezas, e agora não faço ideia de como fechar. O padre tenta me ajudar, mas, sinceramente, acho que ele não acredita completamente no que eu conto. Então, vou te dar um conselho muito importante: nunca peça nada aos seus mortos. Por mais que a saudade aperte, não são eles que escutam. É outra coisa, algo que está sempre esperando uma chance para entrar. E, uma vez que entra, não dá para voltar atrás. Agora, deixa eu mudar de assunto e te contar outra história. Minha família adora aventuras ao ar livre. Sempre que podemos, fazemos viagens para acampar e explorar novos lugares. Não faz muito tempo, meu pai e eu decidimos planejar uma trilha diferente. Queríamos experimentar algo novo, então pesquisei na internet e encontrei uma caminhada que parecia perfeita, uma trilha de nível intermediário, com um acampamento perto do topo de uma montanha chamada Cova de Dois Pontos. Acordamos cedinho, às 5 da manhã, arrumamos o carro e partimos. O dia estava lindo, o clima perfeito. Chegamos ao estacionamento sem problemas, organizamos nossas mochilas e começamos a subida. A trilha era incrível, cheia de vida selvagem e plantas por todo lado. Quando finalmente chegamos ao topo da montanha, a vista era de tirar o fôlego. Parecia que estávamos no topo do mundo. Descemos cerca de 1 quilômetro até o acampamento, que ficava perto de um rio. O som da água corrente era relaxante, e a sensação de estar completamente sozinhos ali era incrível. Depois de montar o acampamento, preparamos o jantar e nos sentamos para relaxar. O sol estava se pondo, e tudo parecia perfeito, até ouvirmos um som estranho vindo da floresta. Era como uma sirene, bem ao longe. Meu pai também ouviu. Nos olhamos sem entender, tentando adivinhar o que poderia ser. Talvez outro caminhante tentando espantar algum animal ou chamar alguém do grupo, pensei. Mas aí lembrei, não tinha mais ninguém por perto. Não vimos nenhum carro no estacionamento. Ficamos ali, parados, olhando ao redor. Já passamos por algumas situações esquisitas em outras viagens, mas meu pai sempre foi o tipo de pessoa que não se assusta fácil. Só que, dessa vez, tudo começou enquanto eu e meu pai estávamos acampando. Estávamos tranquilos, sentados nas cadeiras perto da fogueira, quando ouvimos um barulho estranho vindo da floresta. Parecia o som de passos esmagando as folhas secas no chão, como se alguém ou algo estivesse correndo em nossa direção. Ficamos em silêncio por um momento, tentando entender o que era. O som foi ficando mais rápido e mais perto. Olhamos um para o outro, com aquela expressão de isso não tá certo. Rapidamente, levantamos das cadeiras e pegamos as facas que tínhamos no cinto, era a única coisa que tínhamos para nos defender, já que meu pai, por incrível que pareça, esqueceu a arma dele naquele dia. De repente, algo saiu das árvores e parou bem na beira do acampamento. Nos abaixamos atrás das tendas, tentando nos esconder. Peguei meus binóculos para dar uma olhada melhor, porque a coisa parecia se misturar com as sombras. O que vi me deixou arrepiado, era um homem. Ele estava de pé, parado, com a cabeça coberta por algo que parecia um capuz ou um pedaço de couro. A pele dele parecia, errada, como se estivesse grudada de um jeito estranho no corpo. Ele estava olhando diretamente para o nosso acampamento. Sussurrei para o meu pai. Isso tá muito esquisito. Meu pai olhou para mim, sério, e disse: A única coisa que podemos fazer agora é correr. Vamos voltar pela trilha até o carro. Sem pensar duas vezes, saímos correndo pelas árvores.
A única coisa que eu conseguia ouvir eram nossos passos e minha respiração acelerada, até que percebi outro som. Passos. Ele estava nos perseguindo. Meu coração quase saiu pela boca. Com meu pai na frente, eu corri o mais rápido que pude. Mas no meio da corrida, tropecei em uma raiz de árvore e caí no chão. Me machuquei nos joelhos e nas mãos, mas levantei tão rápido que parecia que não tinha acontecido nada. A adrenalina me empurrou para frente. Depois de um tempo correndo, o som dos passos desapareceu. Quando avistamos o estacionamento, foi como se um peso tivesse saído das nossas costas. Pulamos no carro, e meu pai deu partida. O motor rugiu, e ele acelerou tanto que jogou terra e pedra para todo lado. Só quando estávamos bem longe, já na estrada, é que percebi. Pai, deixamos todo o nosso equipamento para trás. Ele deu de ombros e respondeu. Equipamento a gente compra outro. A nossa vida, não. Eu não conseguia tirar da cabeça aquele homem estranho. Será que era só um eremita bravo por termos invadido o espaço dele? Minha irmã acha que pode ter sido algo mais, como um espírito mostrando sua presença. E sabe o que mais? Recentemente, ouvi uma história sobre mendigos, criaturas lendárias dos povos nativos americanos, e me lembrei desse dia. Talvez não fosse um mendigo, mas a ideia me arrepia até hoje. Seja lá o que ou quem era, eu sei de uma coisa: nunca mais vou acampar sem estar 100% preparado. Naquela época, nosso trabalho era transportar máquinas de um lugar para outro nos Estados Unidos. Sempre estávamos na estrada, viajando entre estados. Era cansativo, mas também divertido, porque passávamos por lugares incríveis. Uma vez, recebemos a missão de sair de Lawrence, no Kansas, e levar o equipamento até Las Vegas, em Nevada. Era uma longa viagem, cruzando estados e pegando um trecho da famosa Rota 66. Tudo ia bem até entrarmos em Utah. Se você nunca foi lá, deixa eu te explicar, parece outro planeta. É tudo deserto, com terra avermelhada e quase nada ao redor. A estrada é tão reta e solitária que parece não ter fim, e os postos de gasolina ficam a uns 150 quilômetros de distância um do outro. Quando a noite chegou, estávamos exaustos. A cidade mais próxima ainda estava longe, então decidimos parar no meio do nada. Não era nem uma área de descanso, só um pedaço largo da estrada onde conseguimos estacionar. O plano era simples: dormir um pouco para seguir viagem de manhã. O vento começou a soprar forte, e dava até para ouvir o uivo de coiotes ao longe. Tudo parecia tranquilo, até que escutamos um grito estranho. Era algo entre um uivo e um grito de dor, vindo de bem longe. Ficamos quietos, sem saber o que era, e rimos nervosos. Deve ser algum animal, pensamos. Tentamos dormir mesmo assim. Aí veio o susto. Do nada, algo bateu na janela de trás da caminhonete. Meu irmão achou que eu tinha esbarrado com a bota no vidro, mas não era isso. Eu estava deitado na parte de trás, descansando, porque tinha dirigido por mais tempo. Fiquei em alerta. Tentei explicar que não tinha sido eu, mas ele achou que eu estava brincando. Então aconteceu de novo. O mesmo grito estranho que tínhamos ouvido antes veio, só que agora estava muito mais perto. E, como se isso não bastasse, alguém ou alguma coisa começou a bater na caminhonete. Não quis nem olhar para trás. Gritei para o meu irmão ligar o carro e sair dali o mais rápido possível. Nosso colega, assustado, sugeriu que descêssemos para ver o que era, mas nem demos ouvidos. Meu irmão ligou o motor e acelerou como nunca, dirigindo por uns 80 quilômetros sem parar. Ele estava tão tenso que dizia sentir a perna pesada no acelerador. Quando finalmente chegamos a Las Vegas, ninguém mais falou sobre o que aconteceu. Não voltamos ao assunto e, sinceramente, prefiro nem saber o que era aquilo. Só aprendi uma coisa: no meio do nada, às vezes, a melhor escolha é só continuar dirigindo e nunca olhar para trás. Foi em Adel, Oregon, um lugar lindo, cheio de florestas, cachoeiras, e uma neblina que parecia nunca ir embora. Eu estava lá a trabalho, mas minha esposa e minha filha tinham vindo me visitar, então pensei:
por que não aproveitar para explorar um pouco o lugar? Conversei com um senhor nativo da região, perguntando onde poderia levar minha família para passear. Ele era bem sério e me indicou algumas áreas monitoradas, mas fez questão de me alertar: não vá muito longe na floresta. Ainda falamos dos mendigos por aqui. Eu, curioso, perguntei o que eram. Ele explicou que são espíritos antigos da floresta, criaturas altas e assustadoras que, dizem, fazem pessoas desaparecerem. Fiquei surpreso e, como já confiava nele, decidi contar uma história que tinha acontecido comigo no estado de Utah. Ele ouviu tudo com atenção e disse que aquele era território dos Navajos, um povo que acredita em feiticeiros capazes de se transformar em animais ou criaturas híbridas. Ele falou algo que nunca esqueci: vocês tiveram sorte de escapar. Há coisas lá fora que a gente não entende, e muitas delas não são amigáveis. Depois disso, confesso que fiquei mais cauteloso com o que pode existir por aí. Mas tem mais uma história que me aconteceu, e essa foi durante uma peregrinação com a minha família. Somos muito católicos, e um ano decidimos participar de uma romaria ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida. A caminhada durava 3 dias, começando de madrugada no dia 27, para chegarmos ao santuário no dia 29. No segundo dia, de madrugada, estávamos subindo um morro tentando achar a trilha que levava ao próximo bairro. Era tudo escuro, e, sem perceber, um pequeno grupo nosso acabou se separando do resto. Estávamos perdidos, mas, de repente, apareceu um homem com uma mochila e uma lanterna. Ele nos encorajou, dizendo: vamos lá, falta pouco. Parecia um peregrino como nós, então seguimos ele. Andamos por um bom tempo até chegarmos a um campo aberto. Ninguém reconhecia aquele lugar, e minha mãe, que já tinha feito a peregrinação antes, disse o que todos estávamos. Pensando: acho que estamos perdidos. Foi nesse momento que ouvimos o som de uma coruja. Estranho, porque não tinha nenhuma árvore por perto onde ela pudesse estar. Decidimos voltar pelo mesmo caminho, mas, sabe o que foi esquisito? A trilha parecia muito mais longa e pesada do que antes. Era como se estivéssemos sendo puxados para longe. Eu só sei que, depois de muita insistência e oração, conseguimos encontrar o grupo principal novamente. Quando olhamos para trás, o homem que tinha nos guiado até aquele campo já não estava mais lá. Até hoje, ninguém sabe dizer quem ou o que ele era. Essas coisas me ensinaram que existem mistérios no mundo que a gente não consegue explicar. Seja na floresta ou numa caminhada de fé, é sempre bom estar atento e respeitar o desconhecido. Foi durante uma caminhada com meu grupo, algo que parecia normal, mas acabou sendo bem estranho. Lá estava eu, sentindo um peso enorme nas costas, como se minha mochila estivesse cheia de pedras. Enquanto os outros andavam rápido, eu fui ficando para trás, me sentindo cada vez mais sozinho. Cansado daquela sensação, tomei coragem e disse em voz alta: saia daqui. Vou terminar minha caminhada e você não vai me impedir. Assim que falei, o peso sumiu como mágica. Comecei a andar mais rápido, alcancei o grupo e até passei à frente deles. Foi aí que encontrei uma trilha. O mais curioso? Era exatamente o lugar onde vimos um homem nos incentivando antes. A diferença é que, agora, a trilha estava super clara, como se sempre tivesse estado ali, mas ninguém tinha notado. Seguimos por ela, e, finalmente, chegamos ao bairro que estávamos procurando. Quando contamos ao pessoal de lá o que aconteceu, nos disseram que nossa romaria tinha passado por ali mais de 1 hora antes. Ficamos chocados com o atraso. Uma senhora, que ouviu nossa história, comentou algo que nos deixou arrepiados: ele estava levando vocês para as antigas minas. Isso nos deu um frio na espinha, porque, até aquele momento, nem imaginávamos o que estava realmente acontecendo. No dia seguinte, já no santuário, assistimos à missa e, depois, fomos tomar café da manhã. Enquanto estávamos no restaurante, ouvimos outra mesa comentando algo parecido. Eles disseram que, naquele mesmo caminho, uma romaria inteira já tinha se perdido antes.
Alguém explicou que bastava uma pessoa do grupo estar com a fé abalada para todos serem guiados para as minas. Mas, para quê? Ninguém sabia. Agora, deixa eu te contar outra história que minha avó me dizia quando eu era pequeno. Ela ouviu de sua mãe, que viveu isso lá por 1915, numa vila nas serras. Era um lugar pequeno, sem transporte e com poucas casas, mas muito tranquilo e bonito. Naquela época, acreditavam que no dia 31 de outubro os anjinhos, as crianças que tinham falecido ainda bebês, voltavam para visitar seus familiares. A mãe da minha avó, que era só uma menina na época, foi buscar água cedinho, por volta das 6 da manhã. Quando voltou muito atrasada, sua mãe a repreendeu. Mas a menina tinha um motivo. Ela contou que, enquanto pegava a água, viu várias crianças caminhando felizes pelo caminho. Algumas cantavam, outras rezavam, todas alegres e leves. Assustada, a menina se escondeu atrás de uma árvore, porque não reconhecia nenhuma daquelas crianças. Ela ficou observando, intrigada, e percebeu que elas entravam nas casas, mas nem todas conseguiam. Algumas voltavam e seguiam em frente, como se procurassem outro lugar para ir. Era como se estivessem em busca de algo ou alguém, mas ninguém sabia o que. Histórias como essas mostram que o mundo tem muitos mistérios. A gente pode não entender tudo, mas é sempre bom respeitar o que está além do que podemos ver. Olha só essa história que minha avó sempre contava. É de arrepiar. Aconteceu com a mãe dela, lá no passado, quando era só uma menininha. Ela tinha ido buscar água bem cedinho e, no caminho, viu aquelas crianças misteriosas de que te falei antes. Elas estavam tão felizes, rindo e brincando, mas algumas pareciam tristes porque não conseguiam entrar nas casas. Bom, a curiosidade da menina era tão grande que ela decidiu seguir uma dessas crianças que não conseguiu entrar. Ela o acompanhou de longe, sem fazer barulho, até perceber que ele estava indo em direção ao cemitério. Só que, de repente, o menino percebeu que estava sendo seguido. Ele se virou, segurou a menina com aquelas mãos frias de dar calafrio, e disse: "Então venha comigo. Não quero voltar sozinho." Imagina o susto da menina. Ela tentou se soltar, mas as mãos dele eram geladas e fortes, e ela não conseguia escapar. Foi aí que, como um verdadeiro herói, apareceu um senhor com seus burros, indo para o trabalho. Ele gritou: "Ei, moleque! Solte essa menina agora!" Na mesma hora, o menino soltou a menina e correu direto para o cemitério. Mas o que deixou todo mundo mais arrepiado foi a reação do senhor. Ele ficou parado, sem se mexer, como se tivesse entendido que aquilo que viu não era uma criança de verdade. Ou melhor, não era uma criança viva. A menina, tremendo de medo, correu para casa sem nem conseguir agradecer ao homem que a ajudou. Ela só parou de correr quando chegou lá e contou tudo para sua mãe. Minha avó sempre disse que a mãe dela jurava de pés juntos que isso aconteceu de verdade. Ela acreditou nessa história até o último dia de sua vida. E sabe o que eu acho? Tem coisas que não dá para explicar, mas é bom respeitar. Afinal, o mundo guarda muitos mistérios.